temos o seguinte: os participantes que iriam debater os assuntos seriam originalmente o professor Harvey Vélez e o professor Fábio Cavajal. Entretanto, como notícia de última hora, gostaria de avisar que o professor Fábio Cavajal teve um imprevisto e não poderá participar dessa conversa nesta oportunidade. Todavia, o professor Jair, coordenador do nosso curso, aceitou gentilmente participar dessa conversa. O professor Jair engenheiro químico pela Universidade Industrial de Santander, Colômbia, doutor em ciências na Unicamp. Entre as disciplinas que ele leciona estão Laboratório de Engenharia Química 3 e Cinética Química aplicada ao cálculo de reatores. Suas linhas de pesquisa englobam operações unitárias, reatores, bioenergia, biotecnologia, valoração de petróleo e desenvolvimento de processos químicos. O professor Harvey Vélez, doutor em Engenharia e Ciência de Alimentos pela Unesp, tem graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade de Antioquia, Colômbia, e possui como linha de pesquisa, apresentando suas linhas de pesquisa, ultrassom de potência, aproveitamento de resíduos sólidos industriais, transformação de biomassa lignocelulósica, desidratação de alimentos, propriedades fisicoquímicas de alimentos e modelagem e simulação de processos. E dentre as disciplinas que o professor Harvey leciona estão Fenômeno de Transporte 3 e Termodinâmica 1. Gostaria de dar a palavra agora ao professor Harvey para que ele pudesse fazer as suas considerações a respeito desses temas que nós abordamos. Por favor, Harvey, a palavra. Bom, inicialmente quero agradecer aos professores que foram responsáveis por fazer este evento e essas discussões que acho que vão ser muito importantes para os próprios alunos, para tirar dúvidas. Eu acho que o maior receio dos alunos do nosso curso vai ser essas perguntas, essas questões que vão levantar durante esses conversatórios que a gente vai ter, e vai ser bem produtivo, né? Bom, o que eu posso falar? Eu estou atualmente ministrando a disciplina de História da Engenharia Química, e estou utilizando duas plataformas. Estou utilizando o SIGA e estou utilizando o Google Classroom. Acho duas plataformas muito boas, muito pertinentes, nas quais estou conseguindo desenvolver o trabalho com os próprios alunos. Devido a que a disciplina de História da Engenharia Química é mais de mostrar o que é a engenharia química para os alunos, há diferentes áreas de atuação do engenheiro químico, a área de atuação do engenheiro na área petroquímica, na área de materiais, na área farmacêutica, na área de alimentos. Então, dá para pegar um conteúdo e fazer um conteúdo muito bacana e muito intuitivo e dinâmico com os alunos. Então, eu estou usando essas plataformas. Gostaria até de mostrar para vocês essas plataformas aqui, como estou desenvolvendo elas, para dar uma pequena, assim, para quem não está assistindo disciplinas durante esse período especial, ter uma noção de como que a gente está fazendo durante o período, tá? E o que vocês podem se encontrar com os docentes no período que a gente voltar letivo de forma remota, né? Então, seria bem interessante. Vou compartilhar para vocês, vou ver se dá certo aqui. Tá? Que posso falar para vocês, assim, por enquanto? Que dificuldades tenho com a parte dos sistemas e dos componentes? Acho que o maior problema que estamos tendo é a queda de rede, tá? Da internet. Mesmo que a gente tenha uma boa internet em casa, os problemas locais que são isolados estão afetando muito algumas disciplinas ou dar algum conteúdo de forma online e de forma ao vivo, tá? Então, isso prejudica um pouco, às vezes, a interação professor-aluno através de plataformas como o Google Meet, tá? Muitas vezes a capacidade, os vídeos que a gente faz, ela talvez fica uma resolução ruim, o som às vezes não dá, tem algum desses problemas. Eu tinha encontrado um problema no meu equipamento, com a parte do microfone, e ele estava dando muito eco. Então, eu terminei fazendo o quê? Fazendo
uma videoconferência simultânea com o celular, onde eu tenho a fala com vocês, a interação com vocês, e através do meu computador, onde eu vou ter toda a parte da mostrar a tela, trabalhar para mostrar o conteúdo para os alunos. Então, eu acho que dessa forma tenho me desenvolvido tranquilamente. Além disso, eu fui um pouco a mais e comprei uma mesa digitalizadora, tá? Essa mesa digitalizadora posso mostrar para os alunos desenvolvimento das equações, até mesmo no PowerPoint ao vivo, tá? Então, seria como estar trabalhando na própria lousa de sala de aula, onde posso colocar as equações, desenvolver um problema e mostrar tudo no começo, desde o princípio até o fim. Além disso, consegui um microfone também, para ter extra. A gente não sabe, mas o mais importante que podemos ter, lógico, vocês têm no curso 4 docentes que tem a fala nativa em espanhol, né? Então, se a gente tem um problema de microfone um pouco mais assim no equipamento, vai ser difícil aquela interação com os próprios alunos. Então, eu acredito que a gente tendo essas ferramentas, utilizando essas ferramentas, não vai ser primeiro para mim, eu penso que não é um desperdício de dinheiro, porque vai ser muito bom para o ensino de vocês. Eu acho que vai ser o melhor que a gente pode ter feito. Lógico, a gente, nessa pandemia, né, nós estamos observando que cada vez a volta para a universidade tem muita mais incerteza, né? Eu posso falar também, desde o ponto de vista que estou participando do projeto de ciência e prevenção na produção de álcool gel, né? E a universidade ainda está nessa preparação de ter recursos para poder ter uma volta mais tranquila e conforme a normativa do Ministério de Saúde para vocês. Então, isso vai demorar um pouco. Acredito, então, que o começo vai ser de forma remota, tá? Mas remoto em que sentido? Não seria educação à distância, é AD. De jeito nenhum, tá? O primeiro que vocês têm que esquecer é isso. Sendo de forma virtual, vocês vão ter a presença de um professor na sala de aula, o mesmo professor que está dando para vocês, tá? A disciplina. Então, educação à distância, o que faz o docente? O docente prepara o conteúdo, o material, tá? As avaliações, e esse conteúdo e material é passado para um tutor, tá? E esse tutor dá para os próprios alunos. Então, vocês veem que um tipo de ensino terceirizado, tá? Terceirizado. Enquanto o sistema que a gente está adotando, ele vai continuar sendo o mesmo sistema. Professor-aluno, pessoalmente, tá? Mas de forma remota, virtual. Mas não vai alterar nada. Vou mostrar então para vocês aqui, compartilhar a tela, no sistema que eu tenho aqui, do Google Classroom, tá? Eu vou compartilhar. Deu para ver? Deu. O primeiro quesito para a gente ter as próprias aulas no Google Classroom é a gente ter um e-mail institucional, tá? Então, todos os alunos têm que ter seu cadastro, seu e-mail institucional, ele vai finalizar em quê? @ufma, discente.ufma.br, tá? Enquanto professor, @ufma.br. A Universidade Federal do Maranhão, então, ela fez um convênio o NTI fez um convênio com a Google, né, para disponibilizar esse pacote do Google Classroom e também disponibilizar o sistema online para a gente. Aliás, todo o e-mail institucional que nós temos agora na UFMA, mas através do sistema via Gmail, né? Mesmo que seja @ufma.br, o sistema que está gerenciando
correio seria o e-mail. Então, a gente tem a facilidade de quê? De ter uma capacidade de armazenamento grande, quase ilimitada de conteúdo. Então, a gente pode subir arquivos de mega, de gigas, tá? Para compartilhar com os alunos também que estiverem nesse e-mail também podem abaixar esse conteúdo. Então, empecilhos na parte de carregar documentos, acho que a gente vai ter muito pouco, tá? Então, vocês podem observar aqui que eu tenho minha sala virtual, tá? Para quem não conhece, né? Cada professor, então, pode cadastrar o número de aulas que ele queira fazer, tá? Esse número de aulas, então, ele coloca o código da disciplina, tudo, e começa a convidar os próprios alunos que vão participar, tá? Mas para convidar os alunos, eles têm que ter aquele e-mail institucional. Esse é um dos quesitos para poder ter aula pelo Google Classroom, tá? Então, eu tenho aqui a disciplina, eu posso ter várias disciplinas, e o bom das disciplinas que eu tenho, meu mural, esse é todo meu mural, tá? Onde eu tenho minhas atividades. Então, vocês podem observar que eu tenho registrado as aulas dos alunos, já coloco conteúdo, coloco vídeos, tá? Coloco material para a gente trabalhar durante a aula, tá? Então, tem conteúdos onde a gente exerce trabalhos em Excel, explicar para eles alguns conteúdos que se aplicam na engenharia, operações algebraicas, algumas funções que eles vão utilizar no Excel, alguns vídeos com respeito à apresentação da aula, tá? Então, eu tenho esse conteúdo aqui que já tenho feito com os alunos. E acho muito interessante, no sentido de que o aluno pode observar a aula antes, depois, a gente tem essa interação com eles, de estar trabalhando mais, de uma forma mais contínua. Aliás, foi muito bacana a gente pegar esse período, porque foi uma única disciplina para uma turma, né? Então, isso faz com que a interação seja mais dinâmica com os próprios alunos. Não sei como será essa interação agora que vocês vão ter 3, 4, 5 cadeiras, ou todas as cadeiras do semestre que matricularam em 2020.1, tá? Então, o mais interessante é isso, que eu posso falar para vocês. Vocês vão ter um dinamismo bem diferente com o professor. Então, a comunicação vai ser mais rápida, eu acredito. A comunicação vai ser mais direta com o professor-aluno. Todo o conteúdo que a gente for dar, vocês vão estar olhando quase instantaneamente quando a gente bota o material. Então, não tem forma da gente colocar, por exemplo, nesse sistema, ocultar o material. Não tem. Até a gente ver a aula, que eu acho também que não tem necessidade, né? De forma do professor. Então, aqui em cima, no mural, ele tem também o link do Google Meet. Então, cada vez que a gente acessa nos horários da aula, né? Nós temos o próprio link para fazer as videoconferências. Essas videoconferências, então, somente serão feitas para a turma que foi registrada, para meu grupo de alunos, que foi registrado aqui, tá? Então, tenho meus alunos, tá? Nesse caso, eu tenho 14 alunos inscritos. Se eu quero convidar algum aluno, alguma pessoa, algum profissional para palestrar, o que eu faço? Eu posso incluir essa pessoa, adicionar na minha sala, e já depois posso selecionar essa pessoa, uma vez que já não tenha mais vínculo, ou já tenha apresentado, seleciono e excluo essa pessoa da sala virtual. Não teria problema nenhum, tá? Então, essa parte não teria nenhum problema. Outra parte importante que eu posso utilizar também seria a parte das atividades, tá? Onde eu tenho questionários, fiz trabalhos, e os próprios alunos nessas atividades, então, faz a própria tarefa e envia através desses sistemas, né? Então, essas tarefas eu posso colocar alguma nota para avaliar elas. Então, dentro do próprio sistema também já colocou a avaliação também. Uma vez que eu entre a revisar essas tarefas, e se elas têm uma nota, então eu imediatamente assino a nota, coloco as correções na parte da discussão,
e ele automaticamente mostra a nota e as correções que serão feitas para o trabalho. Então, acho bem dinâmico. Vocês podem perguntar, professor, mas o SIGA tem isso? Tem sim, tá? Eu também utilizei, não tem nenhum problema. Só que eu preferi o Google Meet no sentido de que ele está um pouco mais dinâmico, tá? Então, no caso, por exemplo, do SIGA, eu estou utilizando o quê? Estou colocando o mesmo conteúdo para os alunos observarem e estou fazendo a lista de frequência também dos alunos, levando dia por dia através do SIGA, tá? Então, as duas plataformas estão sendo utilizadas para os alunos observarem o conteúdo e para eu ter um controle sobre as notas, controle de presença dos alunos. E aqui no Google Classroom eu tenho a parte em si a aula virtual com os próprios alunos no dia a dia, né? As aulas que eu ministro são na segunda, quarta e sexta-feira, de 14 horas até 16h30, tá? São 3 horários. São 3 horários. A gente normalmente utiliza 2h10, 2h20, ou 2 horas. E tem momentos em que eu deixo tarefas, as atividades, então os alunos complementam. Então, tem sido bem bacana essa parte aí com os alunos. Também tem um sistema aqui de notas, né? Tá? Não vou deixar aqui as notas, tá? Mas estou colocando aqui os trabalhos, né? São colocadas as atividades para os alunos. E aqui fica, então, o sistema. Que eu posso falar com respeito ao material. Eu gostei muito com essa parte da utilizar o Google Classroom. Acho que outros professores utilizaram também esse sistema. Tem outros sistemas também que tem colocado, que vocês vão ver esses dias, os comentários que eles vão ter, né? Acho que outros já utilizaram mais o SIGA, tá? Que é essa outra ferramenta. Então, todos válidos, tá? Com o ponto de vista assim, de ensino aprendizagem, eu acho que vai ser muito positivo. Eu não vejo nenhum lado negativo no sentido de que o professor vai ter que se esforçar mais? Sim, vai ter sim. E isso não tem problema nenhum. Eu acho que a compensação da gente viajar para a UFMA, pegar 2 horas de engarrafamento e voltar na UFA, 2 horas de engarrafamento, a gente compensa preparando a aula, fazendo esse conteúdo bem dinâmico, tendo outras atividades para os alunos. Então, eu acho que isso é uma compensação de tudo, tá? Com o tempo. Acredito também que, no caso, por exemplo, para a minha disciplina de fenômeno de transporte 3, eu vou ter que reescrever minha metodologia, minha forma de dar aula, porque eu pegava um problema, desenvolvia esse problema na lousa, tá? Mostrava material para vocês, para os alunos fazerem uma leitura, tá? Mas dificilmente meus alunos faziam a leitura previamente, né? Só no final, no final da prova, né? Que aí todo mundo chegava, professor, está muito difícil, né? Então, essa forma de metodologia vai ajudar a que o ensino seja no dia a dia. Mesmo que vocês tenham 3, 4, 5 disciplinas, eu acredito que essa parte vai ser muito positiva para ambos os dois lados, professor e aluno. E o aluno também, o aluno vai ter mais conteúdo, vai ter uma forma mais simples de consultar também as aulas, tudo, o material. Vai ter uma ferramenta muito importante, né? O computador. Hoje em dia, o computador é onde eu posso ter meu material todo preparado, vai estar no dia a dia. Caso que às vezes você não consiga levar na própria UFMA por questão de quê? Questão de assalto, né? A gente andar com um equipamento que é dispendioso, a gente conseguiu com muito sacrifício, né? Então, levar para talvez ter uma perca dela sendo uma situação desfavorável, né? Bom, com respeito a esse material, esse conteúdo, eu tenho aqui para mostrar para vocês, assim, no sentido de como que estou preparando as aulas, como que está sendo feito. Gostaria que vocês fizessem perguntas para a gente poder responder
assim, todas as questões que vocês têm para a gente poder tirar todas essas dúvidas, tá bom? Encerrou, professor Harvey? É isso? Obrigado, professor Harvey. Obrigado por compartilhar sua experiência conosco. O professor Jarvey está por aí? Estou sim, Marcelo. Olá, Jarvey. Você gostaria de fazer alguns comentários em cima disso que o Harvey expôs ou falar a respeito da sua experiência com essas aulas remotas? Tá. Então, qual que foi a forma que eu tive? Lá no seminário, no formulário que eu passei para vocês, tem algumas perguntas sobre calendário, alguma coisa. Eu vou juntar essa pergunta que me acabou de fazer o Marcelo e também engatar com essas perguntas que vocês têm, para no final a gente conseguir realmente ter esse feedback de algum deles. Eu vou tentar falar rapidamente aqui para também, de certa forma, tenho vários alunos que estão fazendo disciplinas também, então também é importante saber o que esses alunos têm visto, a experiência de cada um desses alunos, tá? Então, uma das perguntas, assim como mais interessantes e que podemos ver aqui, é que, por exemplo, o professor Harvey nos acabou de mostrar aqui uma nova ferramenta. Nós estávamos muito familiarizados com o SIGA, certo? O SIGA que faz um sistema de gestão acadêmica, onde se registra algum material, se registram algumas notas. É o sistema oficial da universidade. Porém, agora a universidade também tem um convênio com o Google, então as ferramentas do Google também começam a ser umas ferramentas oficiais, que possivelmente significa que em alguma das disciplinas que você vai fazer ou continuar em 2020.1, vai ter o Google Classroom. Possivelmente sim, possivelmente não, vai depender do professor. Então, é necessário que vocês já vão se familiarizando com esse tipo de ferramentas. Pode ser professores que falem, não, eu somente utilizo o SIGA, pronto. Agora, tem professores como o professor Harvey, não, eu utilizo tanto o SIGA como utilizo o Classroom. O Classroom me apresenta uma benefícios um pouco mais interessantes. Então, isso vai ser bastante importante que vocês não esperem, por exemplo, que inicie a disciplina para ver, olha, qual ferramenta será que vai utilizar. E já com este webinário, a gente tem qualquer ideia, que cada professor em cada disciplina, por exemplo, o professor Harvey em História da Engenharia Química, o professor Alan em Fenômenos, o professor Romildo em Projetos, cada um dos professores vai mostrar as ferramentas que cada um deles está utilizando e vocês pensarem, olha, eu vou pegar essa disciplina, o professor tal está pegando tal ferramenta, então eu vou me familiarizar um pouco com essa ferramenta. Aqui no chat eu coloquei para vocês o link de alguns webinários. Esses webinários, eles explicam tudo, de como utilizar a ferramenta como um gestor, como por exemplo o professor, até como utilizar a ferramenta simplesmente como um participante, como um aluno. Então seria interessante que vocês já fossem se familiarizando para que quando chegue a hora de fazer uma aula remota, o professor fale, está lá no Google Classroom, vocês não saibam nem como entrar, não saibam nem como acessar o material. Então é importante que vocês já vão tendo esse pouco de familiaridade. Importante, é uma coisa que a gente está falando muito e que vocês ultimamente estão sendo bombardeados com um monte de informações, é que a forma de passar as informações para vocês vai ser um pouco mais diferente. Tá? Então, não vai ser aquela aula passiva em que o professor chegava e os alunos ficavam simplesmente olhando para o professor e vendo como que vai ser dada essa disciplina. Não, a disciplina vai ser um pouco mais dinâmica. Essa parte dinâmica requer que um pouco mais de trabalho, tanto do professor como do aluno. O professor vai passar o material, mas o aluno também vai ter que começar a estudar muito mais pela sua conta. Falar, olha, antes o que eu fazia, eu me reunia com meus coleguinhas e tiramos algumas dúvidas. Agora, como que vai ser isso? Temos que pensar a forma como isso vai ser. A gente vai fazer que grupo de WhatsApp, vamos fazer grupo de estudo, vocês têm acesso a Google Meet, vamos fazer videochamadas entre nós para começar a ter esse tipo de coisa. Então, é importante que vocês comecem a ter esse tipo de familiaridade. Sempre vai começar a aparecer uma série de ferramentas novas. Então, cada vez que você entra num webinário diferente, pode aparecer um professor ou um palestrante falando, olha, tem a ferramenta tal, a ferramenta tal.
Isso é interessante. Tem umas ferramentas que são mais complicadas de utilizar, tem umas ferramentas que são mais lúdicas, mais fáceis de utilizar, como o Google Classroom, por exemplo. Você está muito familiarizado com o Siga e a gente também está familiarizado com o Siga. Então, o que eu estou querendo passar aqui para vocês é que se preocupem com começar a estudar um pouco também essas outras ferramentas. Vocês são alunos do século XX, estão muito antenados com essas ferramentas, então vocês pegam muito rápido. Mas é importante, olha, o professor Raio falou do Google Classroom, outro professor vai falar, sei lá, do Socrative, outro professor falou de alguma outra ferramenta. Então, eles estarem mais ou menos antenados com respeito a isso. Microsoft Teams, tem. Tem aqui no chat alguém falou do Microsoft alguma coisa, né? Professor, como teremos acesso aos recursos do Microsoft como e-mail acadêmico? O e-mail acadêmico você já tem no e-mail da UFMA, né? O e-mail do Gmail. Então, vocês têm que entrar pelo e-mail do Gmail. Essa é uma coisa muito importante. Hoje fiz um levantamento de 260 alunos que nós temos, mais ou menos temos 80 alunos que atualizaram seu e-mail institucional. Os outros não fizeram a atualização no sistema. Pode ser que já ativaram o e-mail institucional, porém não entraram lá. No Siga, atualizar dados e modificar seu e-mail. Isso quando eu falo de atualizar seu e-mail institucional, me estou referindo a isso. Ativar sua conta de Gmail, do @discentes.ufma.br e entrar no Siga e colocar lá no sistema. Por quê? Porque numa disciplina, por exemplo, aqui neste momento eu estou aceitando todo mundo, mas em uma disciplina que qualquer forma da gente proteger vocês, os dados que a gente está passando. Um aluno que não tenha um e-mail institucional não pode ingressar na ferramenta. No caso do professor Harvey, um aluno que não tenha um e-mail institucional, possivelmente não entra no Google Classroom, a menos que ele autorize, de certa forma. Já que vocês têm essa ferramenta, é para vocês começarem a utilizar essa ferramenta. Aqui outra coisa bastante interessante, que nós estamos falando bastante de aulas remotas, né? Aulas remotas, alguém poderia se questionar. Não, mas agora já é um fato que vamos ter aulas remotas. Então, para contextualizar vocês, tudo que é decidido na universidade sempre é através de órgãos colegiados. O órgão que decide esse tipo de coisas, como as aulas remotas em 2020.1, se chama CONCEP, o Conselho Superior, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Esse conselho se reuniu teve 3 reuniões extraordinárias nesses tempos, no dia 8 de julho, 10 de julho e 14 de julho, que foi hoje. No dia 22 de julho vai acontecer a reunião ordinária. Nessa reunião ordinária, como resposta a essa reunião, vai sair uma resolução. Possivelmente, essa resolução vai trazer o calendário acadêmico de retomada de 2020.1. Nesse calendário acadêmico vai estar explicitado para vocês, também, tanto para os professores. Olha, vamos continuar com 2020.1, as aulas que eram práticas, quais são as recomendações que a gente vai fazer, quando que são os períodos de ajuste de matrículas, como que vai acontecer, vamos ter a parte híbrida, não vamos fazer a parte híbrida, porque tudo que vocês estão escutando por aí, até agora, se está só discutindo. E, possivelmente vocês já escutaram a palavra de remoto híbrido. Olha, tem uma minuta, saiu em alguns veículos do Instagram, sei lá, sensacionalista, SLZ, alguma coisa. Tudo isso são minutas. O que são minutas? Um rascunho. Olha, isso aí você passa por colegiado, você discute em NDE, você discute em departamento, você discute em conselho de centro, você discute em conselho superior, aí se sai uma resolução. Na hora que sai a resolução, eu, como coordenador, então a coordenação vai informar para vocês, olha, gente, esta é a forma como nós vamos trabalhar. Então, a comunicação é extremamente importante. Eu sei que tem muitas pessoas que falam, olha, eu não gosto do Instagram, eu não gosto de WhatsApp da vida. Então, eu tento bombardear vocês de todas as formas. Eu bombardeio, possivelmente tem pessoas que acessam a tudo, recebem a mesma mensagem 3 vezes ao dia. Por quê? Porque eu informo para vocês por todos os meios. Então, a informação, os meios de comunicação são muito importantes neste momento. Vocês têm que estar antenados. Como que vai acontecer? Uma das perguntas que vocês fizeram lá era, por exemplo, a gente vai continuar com as disciplinas que tinha até agora em 2020.1 ou a gente vai cancelar? A resolução vai definir. Muito provavelmente vamos continuar com as disciplinas que tínhamos em 2020.1, simplesmente se vai abrir um período de reajuste de matrícula. O reajuste de matrículas todos vocês já conhecem, à exceção dos calouros. O que é ajuste de matrícula? Olha, eu não pretendo continuar nessa disciplina, eu cancelo essa disciplina, aparece outra, eu me matriculo nessa disciplina, mas até agora as matrículas que vocês têm vão se manter.
Isso vai ser decidido no Conselho Superior. O Conselho Superior tem representantes de coordenação, representantes de departamento, todos os proretores, representantes dos alunos também tem, o reitor e todo o seu gabinete está trabalhando. Então, até agora, o único que eu peço para vocês, olha, tenham um pouco de paciência com respeito a como vai acontecer. Alguém falou, não, mas é que a gente fica sabendo do nada que vai sair alguma informação. Não, todo mundo está assim. São coisas que a gente não consegue emitir um documento tão importante de um dia para outro. Tem que passar por muitas discussões. Na hora que sai essa discussão, você vai definir. Quando vai ser a retomada? Outra das perguntas que fazem aqui. Não sabemos. A resolução vai falar. Eu sou um pouco mais, eu gosto de pecar por por não mostrar para vocês informações do que falar alguma coisa e que não seja materializado. Porque eu poderia falar para você, possivelmente vai ser em agosto. Olha o importante desse advérbio. Possivelmente vai ser. Pode ser ou pode não ser. Então, ante todas as dúvidas, sempre quem que tem a palavra última, o CONCEP, e a resposta do CONCEP vai ser dada em forma de resolução. Então, eu sei que muitos alunos falam, eu vim na UFMA a estudar engenharia química e não ler resoluções, mas é o nosso manual de convivência, a resolução é muito importante, vocês têm que ler a resolução e lá vai estar explicado o passo a passo, o dia tal se abre para matrículas, o dia tal se abre para rematrícula, o dia tal inicia a disciplina, o dia tal tem que fechar a disciplina, o dia tal tem que consolidar a disciplina, então, a gente está se ajustando. A universidade está trabalhando nisso. Quando falo universidade, estou falando todos os professores que estão aqui presentes, o departamento, coordenação, NDE, todo mundo está trabalhando. Outras coisas aqui, nas próximas semanas, nos próximos dias, na quinta-feira e na sexta-feira, a gente vai ter, por exemplo, o professor Romildo, o procurador institucional, ele participa da reunião de CONCEP, então ele pode trazer uma série de informações um pouco mais atrativas com respeito a isso. A professora Lamy, ela trabalha com a disciplina de fenômenos de transporte, que são cálculos matemáticos, uma disciplina fundamental da engenharia química. Então, ela vai trazer uma ferramenta de como utilizar. O professor Marcelo, lá da disciplina de química de polímeros, uma disciplina optativa. Então, é importante que alguém poderia pensar, não, mas então na quinta-feira você vai falar a mesma coisa que você falou em terça-feira, alguma coisa pode ser repetida, mas o fundamento, a parte grossa, vai ser completamente diferente. Então, eu incentivo vocês que realmente tenham isso aqui. Assim, para fecharmos, fazer um resumão aqui que eu queria passar para vocês. Tem ferramentas novas que vamos utilizar os professores? Temos ferramentas novas. Então, é bom que vocês já vão se familiarizando com elas. Segundo, ativem seu e-mail institucional. Eu sei que algum aluno fala, eu não quero ativar meu e-mail institucional porque eu já estou com este e-mail há 20 anos. Pronto, link que o e-mail institucional te manda a mensagem para o e-mail anterior. Pronto, não tem nenhum problema. E uma forma da gente favorecer e cuidar seus dados. Os dados de vocês são muito importantes. A gente não pode deixar qualquer pessoa entrar na sala de aula, senão aí vira bagunça, né? Então, vamos ativar o e-mail institucional e espere na resolução. Sim. Com respeito ao e-mail institucional e os professores que têm os alunos, né? A gente faz essa exigência dos próprios alunos terem e-mail institucional para evitar isso, para evitar que quem veja a minha aula seja meu irmão de 6 anos, que quem veja a aula seja o tio, ou que o próprio aluno deixe o e-mail aí e não se apresente, né? Então, isso é uma forma da gente ter um controle mais restrito. E, por exemplo, eu sempre falo para os meus alunos, bora tirar uma foto no final, um print aqui de todos colocando a câmera, né? Pelo menos ver essa parte, porque a gente tem que incentivar o aluno a ver essa aula. Aliás, todos podem ver que já tem meme de como furar a aula já em 2020, né? Que é só desligar o vídeo e desligar o áudio, né? Então, é bom aclarar isso, porque o e-mail institucional vai ser a ferramenta de entrada e que os professores vão convidar vocês para cada uma dessas plataformas de ensino, tá? Tá, e por último, a espera da resolução. Quando eu falo espera, significa, olha, essa resolução, nem estão pensando na resolução, não, a resolução está na porta do forno, gente, já vai sair. Dia 22, quando 22, a próxima semana. Na próxima quarta-feira, se vai reunir o CONCEP, como reunião ordinária deliberativa, possivelmente já dessa reunião vai sair a resolução. Nesse momento, assim que sai essa resolução,
todos os meios de comunicação que tem a coordenação vão ser dirigidos a quê? A informar vocês, olha, vai ser desse jeito. Aí vocês conseguem se organizar, quando que vai ser sua disciplina, quanta disciplina vocês vão ter, até porque vai ter que ter ajustes, né? Vocês estão fazendo muitas disciplinas nesse período. Nós temos 6 disciplinas da Engenharia Química, do Departamento de Engenharia Química, 2 do Departamento de Matemática, Cálculo 1, Cálculo 2, e 1 do Departamento de Letras, Português Instrumental. Então, quem estava matriculado em 2020.1, quando o sistema voltar, possivelmente vai ser cancelado automaticamente, ou vão ter que solicitar essa matrícula, esse cancelamento, para conseguir fazer seu próprio ajuste. Tá? Então, não desanimem, a universidade não está deixando vocês na mão, a coordenação também não está deixando vocês na mão. É importante que vocês sejam atentos a todas as informações e aproveitem todos os eventos que a gente está fazendo. Pode ser repetitivo, pode parecer repetitivo, mas cada dia vocês estão mantendo esse vínculo com a coordenação, esse vínculo com o curso, que não fique, não, a Deus dará, né? É importante que vocês tenham essa ferramenta. Aqui agora, olha, chegamos exatamente desses 18 e 10, faltam 20 minutos. Esses 20 minutos a gente está querendo que vocês falem, que vocês tirem as dúvidas. Obrigado, Marcelo, pela palavra. Obrigado, professor Jaiver, por seus comentários e esclarecimentos. Gostaria de abrir agora para respondermos às perguntas que foram feitas por alguns professores e alunos. E gostaria de começar com a pergunta de uma aluna que já foi parcialmente respondida, mas eu acho legal a gente insistir um pouquinho nessa tecla. Como ficam, a pergunta da Glaiane Castro, como ficam as aulas práticas nessa modalidade de ensino remoto? Tá, eu posso responder. Então, o que se está discutindo dentro da resolução que estamos discutindo é que quem vai saber principalmente como que a disciplina vai ser de forma dada, de forma prática, e falando especificamente de disciplinas da engenharia química. Estou falando da engenharia química, porque temos disciplinas práticas na medicina, na enfermagem, que são de outra forma. Da engenharia química, a pessoa mais idônea para conseguir falar como vai ser dada essa disciplina, vai ser o professor que ministra a disciplina. Então, aqui eu vou falar o que a coordenação, o que o colegial de engenharia química aportou ante o conceito. Já se o conceito vai acatar ou não, já são outros 500. Mas qual que foi a recomendação, tanto do ponto de vista de coordenação como do ponto de vista de departamento? Que se o professor que ministra a disciplina prática, por exemplo, eu me coloco, eu, professor de laboratório 3, se eu, como professor de laboratório 3, eu acho que eu posso dar essa disciplina de forma completamente remota, pronto, vou ofertar a disciplina remota. Se eu acho que a disciplina vai ser, olha, eu consigo dar ela 50% remota e outros 50% eu chamo os alunos e faço um encontro presencial, obviamente cuidando com todos os protocolos de biossegurança que a gente tem, se propõe desse jeito. O professor vai fazer a proposta, vai ter que ser homologado, tanto por NDE, por colegiado, como por departamento, todos os órgãos colegiados, e aí realmente vai sair. Também pode ser o caso que algum professor chegue e fale, ou o NDE chegue e fale, olha, tal disciplina é impossível, que sendo prática, ela seja dada de forma remota. É impossível. Nesse caso, o que vai acontecer? Essa disciplina vai ser cancelada no próximo semestre. Pelo movimento que eu vejo dos nossos professores do Departamento de Engenharia Química, falando especificamente de Lab 1, 2, 3 e 4, possivelmente todo mundo se vai adotar a forma híbrida, a forma remota ou misturada. A forma híbrida, misturado, né? Mas agora, a disciplina, sei lá, Físico-Química 1, que tem uma parte prática, quem que vai decidir isso? O professor que ministra a disciplina de Físico-Química. Ele vai comunicar a seu departamento de Química e vai propor para a gente. Vai passar. Então, é importante que vocês analisem a parte do organigrama da universidade. Nós temos o departamento de engenharia química, o curso de engenharia química se alimenta pelo departamento de engenharia química e por outros departamentos. Então, eu como coordenador, a coordenação, não consigo ir lá e falar para o departamento de química, vocês vão ministrar? Sim, vocês têm que ministrar. Não, a gente faz essa solicitação, eles analisam sua forma e definem. Então, isso, sejam muito atentos. Eu vou publicar, a coordenação vai publicar uma lista, olha, disciplinas tais vão manter, tais disciplinas vão sair, tais disciplinas não vão ser mais ministradas.
ou vão se ministrar estas outras disciplinas. Então, vocês têm que estar atentos às informações. Obrigado, professor Jair. Acho que esclareceu a pergunta da Glaiane. Gostaria de partir aqui para uma pergunta do professor Romildo. Qual o feedback que os alunos têm fornecido durante esse processo? Então, professor Marcelo, professor Romildo, obrigado pela pergunta, né, por participar. Bom, eu achei muito otimismo pelos alunos com respeito à forma da gente dar a aula, ministrar a aula. A forma de receber dela foi muito boa. E, aliás, eu estou compartilhando, além do SIGA, a plataforma do Google, também tem um grupo no WhatsApp, tá? Então, no caso que eu tenha alunos, a aula já vai começar, todo responde. Qualquer dúvida, eu falo para eles, se tem alguma dúvida com respeito à disciplina, algum conteúdo, mande uma mensagem. Então, eu vejo que todos os dias o aluno manda mensagem, a gente responde, troca as informações, tá? A disposição comigo sempre tem sido tranquila com os alunos, com respeito ao do WhatsApp. Até 10 horas da noite já respondi aluno de História da Engenharia Química, tirando dúvidas, tá? Então, eu acho que isso é algo que a gente tem que se adequar agora, né? Como o tempo para nós, eu acho que o tempo para nós nessa situação aqui é algo irrelevante. Então, eu acho que a forma da gente, se todos os alunos podem ver a aula em outro horário, a gente tem que se adequar e fazer nesse horário. Se o aluno a gente pode responder durante o transcurso do dia, não tem problema. Comigo não tem esse problema. E os alunos respondem, fazem essas tarefas certinho, entregam no horário certo. Então, eu sinto que os alunos têm levado de uma forma muito agradável essa parte do ensino remoto. Ok, obrigado, professor Harvey. Aqui agora tem uma pergunta do professor José Roberto. Ele questiona o seguinte: ensino remoto e híbrido pode deixar falhas na formação dos alunos? A opinião de vocês? O ensino remoto... Não entendi a pergunta. Como? Na opinião de vocês, essa modalidade de ensino remoto híbrido pode deixar falhas na formação dos nossos alunos? Eu acredito que não. No sentido de quê? De como seria feito a metodologia de ensino para os próprios alunos. Quando a gente fala de híbrido, a gente fala que vai ter uma parte presencial. E eu acredito que, com respeito às aulas que são teóricas, antes vão enriquecer muito, tá? Com respeito às aulas que têm atividades de laboratório, aí o professor vai ter que ter um pouco de cuidado, no sentido de que respeitar o que é prático com prático, tá? O aluno fazer a experimentação, ir lá no laboratório, lógico, com as devidas precauções, tudo. Mas essa parte aí, a gente pode utilizar as ferramentas também de quê? De fazer vídeos com respeito à parte experimental. Fazer vídeos com respeito à parte experimental inicialmente, a gente dar uma tutoria para o aluno antes de ir para o laboratório, ele já ter essa experiência, repetir essa experiência, então ajudaria mais no processo de ensino do aluno no laboratório. Eu acho que o único cuidado que a gente deveria ter é isso, como que a gente vai transformar esse ensino na hora que vai ter a aula prática, para evitar também algum tipo de contaminação ou algum tipo de repercussão na saúde deles, né? Okay. Mas eu acredito que não teria nenhum problema, desde que o professor tenha uma boa metodologia e um bom planejamento para essas aulas. Ok, obrigado, professor Harvey. Quer comentar alguma coisa, Jair? Professor, está sem som. Tá. Complementando o que o Harvey falou. Eu acho que eu compreendo mais ou menos a preocupação do Zé Roberto. Oi? Complementando o que o professor Harvey falou. Está me escutando? Ok, a palavra é sua. Está ouvindo, Marcelo? Complementando o que o professor Harvey falou, sim. Vamos ter falhas? Não.
Eu acredito que não, mas vai depender um esforço realmente a mais, não porque seja mais difícil, sino simplesmente porque vai acontecer uma mudança. Então, assim como os professores estão adaptando a como fazer a forma de passar essas informações, o aluno também vai ter que se adaptar à forma de como que vai receber essa informação. Então, é necessário que, por exemplo, já o aluno fala, ah, não, eu estou na hora da disciplina, eu chego lá e o professor me passou essa informação e pronto, acabou. Não vamos ter como ficarmos ante uma tela de computadores, uma disciplina 4 horas, por exemplo. Não, que possivelmente os encontros nesta modalidade vão ser um pouco mais curtos. Aí, no final, o professor que vai falar, olha, estou passando tais informações, tais links, tais exercícios para você fazer, que você vão ter, de certa forma, um aumento de carga de trabalho em casa, coisas que antes vocês não precisavam fazer. Eu via muitos alunos trabalhando lá na biblioteca, saíam da aula, iam para a biblioteca e pronto. Falei, não, eu em casa chego, durmo, pronto, no dia seguinte eu saio. Aqui o que vai acontecer? O aluno vai desligar seu computador, mas desligou o computador, vai ter que continuar fazendo o estudo. Então, a atividade vai começar a ser um pouco mais ativa por parte do aluno. O aluno vai deixar de ser essa parte passiva do conhecimento a passar a ser um pouco mais ativo do negócio. Eu acho que trabalhando junto nós conseguimos muito bem fazer esse tipo de coisas. Okay. Obrigado, professor Jair. Gostaria de fazer uma pergunta também, porque ainda nessa pergunta do Zé Roberto, eu, particularmente, quando estou em sala de aula, eu sinto que existe uma certa interação entre o professor e os alunos. Eles fazem bastante perguntas, interrompem bastante, e eu acho isso muito bom. Gostaria de saber como vocês sentem a interação professor-aluno durante essa modalidade de ensino remoto. Marcelo, por minha parte da disciplina, eu acho que tenho conseguido uma interação muito boa, porque por se tratar de uma disciplina que eu vou mostrar o mundo da engenharia química para os alunos, no caso da engenharia química, eu consigo mostrar para eles vídeos com respeito à atuação do engenheiro químico em diferentes indústrias, faço a apresentação, motivo os alunos, incito os alunos aqueles, me passam essas questões, tiro essas dúvidas que eles têm. Eles têm muitas dúvidas com respeito ao mundo deles, da engenharia química, né? E, lógico, são alunos que estão iniciando um processo, uma vida nova na universidade, então eu tento também vincular muito a disciplina dos alunos, o que eles vão ver, quais são as aptidões que eles podem ter, o perfil profissional no qual eles vão ver algumas disciplinas para caso o aluno queira ir, por exemplo, para a área de mineração, né? Então, ver a disciplina da área de materiais, que oferece o curso, o grupo de pesquisa, que talvez oferecem trabalhos com respeito às mineralidades. Eles têm perguntado muito. Então a ideia que eu tenho na metodologia é 15 minutos de conversa, 10 minutos de tirar dúvidas com eles, apresentação, e voltar de novo a tirar dúvidas com eles e atividades durante a aula, exercícios, tudo isso. Então, tem sido muito dinâmico, os alunos respondem. Caso eu veja que um aluno, por exemplo, ô Maurício, tudo bem? Ele não pergunta, eu brigo que ele me mostre o rosto, tá? Então, tem casos que já teve vários alunos, 2, 3 alunos que eu perguntei e não respondeu na hora. Se ele não responde pelo chat, ele diz, professor, estou sem áudio, estou sem áudio, eu continuo perguntando para ele. Teve 2 que uma vez perguntou, professor, eu tive que sair e desculpa, mas nesse caso acho que foi isso, no primeiro dia, o aluno já soube que a dinâmica vai ser essa e agora, cada vez que tenho minha aula, pergunto para eles, e ele responde, mostra o rosto. Então, está sendo bem bacana, com respeito a essa parte da dinâmica do ensino. Ok, obrigado, doutor Harvey. Algum comentário, Jair? E com respeito à interação, muitos alunos eles precisam desse contato, de chegar e falar. Por exemplo, aqui eu vejo poucas pessoas falando no chat, né?
de fazer. Eu sei que muitos alunos estão com muitas dúvidas, mas fica com aquele negócio porque fica lá, o fulano de tal perguntou tal coisa. Então, novamente, é pensar, a gente está num ambiente para aprender. É clichê o tempo todo, mas vocês têm que aproveitar e fazer esse tipo de perguntas. Obviamente, vão ter outras ferramentas, como, por exemplo, sei lá, um Google Classroom, um chat. Então, antes essas ferramentas eram tipo um luxo. Nossa, diferenciado, o professor utiliza o chat, o professor utiliza um fórum. Agora, essas ferramentas vão fazer parte da avaliação, vai fazer parte do processo formativo do aluno. Então, a comunicação, já que não temos a comunicação física do aluno lá perguntando, levantando a voz, essa comunicação vai ser que através do fórum, através de preenchimento de um formulário. Então, o aluno tem que ficar sabendo que quando o professor coloca um formulário, não é para lá e para nada, não, porque faz parte do processo de aprendizagem. Ele tem que preencher esse formulário. É a forma de você suprir outras necessidades. A gente, na verdade, não está deixando de fazer, a gente está substituindo o mecanismo. O mecanismo antes era levantava a mão e perguntava. Atualmente não, agora vai ser levanta a mão e escreve lá no chat, escreve lá no fórum. Tá? Ok, obrigado, professor Jair. Nosso tempo está se encerrando. Eu gostaria de saber das considerações finais de cada um dos nossos professores. Professor Harvey, por favor, das considerações finais. Ah, tá. O que eu posso falar por mim? Eu acho que é um desafio, porque eu estou indo na UFMA por causa do projeto, então vou 4 vezes na UFMA. Além disso, estamos de etanol, tudo, então é um trabalho grande. Eu aqui tenho 3 pequenos aqui que ficam gritando o dia todo. Aliás, fica o meu filho, que está aqui uma bagunça. Ó, só vou mostrar rapidinho, ó. Só que uma bagunça, viu? Mas é o único lugar onde eu fico trabalhando. Não tem como eu ir para a sala, porque vai ter meus filhos pequenos, o maiorzinho também aí, prestando atenção. Mas estou conseguindo dar minhas aulas, estou conseguindo levar bem. Preparo na madrugada o material. Eu fico trabalhando assim. O jeito que a gente tem, o jeito que a gente tem como retornar o nosso dever para a UFMA. Então, por mim, de qualquer jeito, vou cumprir minha função, que é ser o docente de UFMA. Podemos esperar isso nas disciplinas, compromisso. Sei que é o compromisso de todos os docentes do departamento e que todos estamos na mesma sintonia com você. Professor Jair, obrigado, professor Jair. Professor Jair, antes de fazer suas considerações finais, apareceu uma última pergunta aqui do Carlos Henrique. Ele gostaria de saber qual a abordagem que a CUEC deve seguir em relação aos calouros, já que a maioria das cadeiras são de outros departamentos, e, portanto, há pouca interação deles com o curso em si. Então, isso é um panorama que acontece com todo mundo, né? Uhum. Tanto neste período como no período anterior, os alunos de primeiros semestres tinham poucos contatos com a engenharia química, porque principalmente a disciplina de primeiros períodos são de outros departamentos. Agora, acredito que terminou melhorando. Por quê? Porque existe muito evento que vai acontecer. Eu pretendo, né? Eu espero que, na verdade, todo este período não passe, sei lá, não passe de fevereiro, vamos supor, de acontecer. Mas aí o convite que eu faço, por exemplo, para os professores do curso é, como estão fazendo todos os eventos de forma via Google Meet, alguma coisa, se você faz um seminário, é bom que esse seminário seja para qualificar um aluno da disciplina, sei lá, eu coloco para a cinética, eu coloco lá um seminário de catálise, por exemplo. Eu estou avaliando um aluno que está fazendo a disciplina de cinética, mas ao mesmo tempo eu posso colocar esse evento público, para que alunos de primeiro semestre consigam participar, consigam ver. Isso ajuda e melhora essa interação entre os alunos de primeiro período com os outros. E continuar com esses eventos que a gente está fazendo. Eu sei que quando a gente entra em agosto, a quantidade de eventos, de webinar e tudo isso, vai ser reduzida porque todo mundo vai estar pensando nas disciplinas, mas nada impede que dentro das próprias disciplinas a gente fale, olha,
Eu vou fazer um webinar, estou aberto para todo mundo. A defesa de TCCs, por exemplo, se vão ser feitas de forma de web, podem ser abertas para todo mundo, para que o aluno participe também desse tipo de coisa. Então, o único que falta é que o aluno também tem que pensar que tem que ter vontade. Olha, quando o professor me mandou um convite, olha que chato, né? 5:30 da tarde, poderia estar, sei lá, jogando videogame. Pronto, não, vai lá e entra no webinar. Fica sabendo sobre isso. Amanhã a gente terá uma conspec, depois na quinta-feira vai ter uma 9 horas da noite. Fica em contato com o curso. Então, a minha abordagem que eu quero fazer é com respeito aos professores e falar, eventos que aconteçam, conviem também para que seja público, consigam chamar os outros alunos e que todo mundo consiga participar, assim não se sintam tão isolados, né, os alunos calor especificamente. Considerações finais, Jair? Minha consideração final é participem dos eventos. Participem das atividades que a gente divulga para vocês. Participem. Para que não chegue lá no final falando mais, olha, eu não gostei mais da engenharia química. Não, você não gostou mais da engenharia química porque você deixou de ficar em contato com a engenharia química. Mas acredite, os 13 professores do departamento de engenharia química estamos trabalhando mais do que 8 horas diárias para levar conteúdos para vocês de qualidade. Estamos trabalhando o tempo todo. Então, aproveitem esse momento. Aproveite. Sim. Obrigado. Gostaria de agradecer aos nossos palestrantes, professor Harvey e professor Jair. E gostaria de passar alguns informes antes de encerrarmos nosso webinar. Gostaria de lembrar que o evento tem duração de 3 dias, hoje, terça-feira, na próxima quinta e sexta-feira, sempre às 17h30, no mesmo link. Todos os dias vocês verão uma diferente perspectiva a respeito desses assuntos que nós abordamos hoje, e o certificado é para quem participar dos 3 dias de evento. Okay? Se ninguém tiver mais nenhuma consideração a tecer, então eu gostaria de encerrar o nosso evento de hoje e parabenizar a todos. Okay? Obrigado. E até... Obrigado. Boa noite. E até a próxima. Boa noite.